Um homem que se fez por conta própria, dedicado à família, aos filhos, à bondade e orgulhoso da vida que construiu do zero. Mas num instante impensável, ela... Disse, ele não voltou ontem. Eu disse, Kate, o que houve? Tudo foi tirado de mim. Havia sangue por todo o rosto e peito dele, em tudo. O que veio depois foi um mistério doloroso. Todos sabiam que ele era rica. E a luta da família para descobrir a verdade. Eu quero que as pessoas que fizeram isso sejam levadas à justiça. Traição, mentiras e uma descoberta devastadora. Quando abriu o porta-malas dele estava cheio de sacolas e sacolas de prata do Kirby. Muito mais perto de casa do que qualquer um poderia imaginar. Ele disse, tem algo nesse homem. Acho que nunca conseguiria ignorá-lo. A seguir no Law and Crime Investiga. Crime real é só uma história até que se torne a sua história. Tire sua família daqui. Como assim? Vou pedir pra minha advogada ligar pra você. Condado de Tipa, Mississippi. É exatamente como você imaginaria uma pequena cidade do sul. Um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde a paz e a tranquilidade são abundantes. Drama não é algo que as pessoas fazem aqui. Você deveria simplesmente se encaixar, mas esse não era o caso de Kirby Carpenter. ele era realmente único. Kirby era uma pessoa singular. Ele se interessava por tantos tipos de coisas diferentes. Ele era muito autêntico e fiel a si mesmo. Não importava com quem ou onde, Kirby sempre era ele mesmo. Se ele acreditava ou amava algo, todos ao seu redor sabiam. Ele deixava isso bem claro. O que você chamaria de trabalho dele, mas que para ele não era bem isso, era no ramo de metais preciosos, ouro, prata e moedas. Ele tinha uma loja de câmbio de moedas na praça aqui da cidade. Ele se irritava se chamassem de casa de penhores, pois realmente não era. Então, muitas pessoas vinham até ele para vender coisas de valor e ele comprava delas e depois revendia ou guardava. Ele abriu a primeira loja de vinhos e bebidas alcoólicas aqui na cidade, administrou com muito sucesso por vários anos e depois vendeu. Havia outra cidade a 32 quilômetros de nós que, ao legalizar a venda de bebidas alcoólicas, ele abriu uma loja de bebidas lá. A loja ficava no estacionamento da loja de suprimentos para tratores onde Caitlin trabalhava, e foi assim que eles se conheceram. Foi por volta de 2019. Caitlin Spence tinha a mesma idade da Kirby, mas não cresceram na mesma cidade, nem tinham muitos amigos em comum. Assim que começaram a namorar, elas logo se apaixonaram. Sinceramente, nós a amávamos. Nós amávamos. Nós a amávamos. Ela era muito pé no chão, ela era muito centrada. Ela parecia ser extremamente boa com o filho mais velho de Kirby, o filho dele. Nossa. Ela se encaixou muito bem na família. Sim. Em 2021, Caitlin e Kirby anunciaram que esperavam sua primeira filha juntos. As fotos da gravidez estão lindas, parecem felizes. Sim. Caitlin teve filho em julho de 2022. Foi o momento perfeito. Vida perfeita. E ela era uma boa mãe. Sim, ela era uma boa mãe. Ela fazia parte da família e visitava a casa da mamãe para passar um tempo. Certo. Sabe, mesmo quando Kirby estava fora, sabe, trabalhando. Ele também possuía vários imóveis e estava no processo de solicitar a abertura de uma dispensário de maconha medicinal. Ele gostava de coisas boas e não tinha vergonha disso. Exatamente certa. É isso. Ele amava coisas bonitas, ele amava coisas colecionáveis e adorava mostrar essas coisas para as pessoas. Sabe, ele tinha carros de coleção. Ele tinha, obviamente, todas aquelas coisas colecionáveis de ouro e prata, e ele simplesmente tinha coleções de coisas, instrumentos. Guitarras, tudo. O que ele tinha era muito valioso. Kirby era muito conhecido na cidade? Ah, sim, sim. Muito bem. Conhecido, muito conhecido. E quero dizer, todo mundo que o conhecia sabia que ele tinha muito dinheiro. Quando falamos em muito dinheiro, estamos falando de milhões? Sim. Sim, ele não estava Tímido quanto a isso. Ele não era nada tímido quanto a isso.
Acho que todos nós já dissemos a ele: Ei, você precisa, sabe? Você Não precisa ser, se importar com pessoas que você. sabe, essas coisas. Não as coisas dele, mas coisas que ele tinha A bolsa de dinheiro com você. naquela época. Provavelmente entre 300 mil e 500 mil dólares dentro dela naquela bolsa que ele carregava. Para ele, sim, estava ganhando dinheiro. E sim, isso tudo isso valia dinheiro, mas era um negócio, só que também era um hobby para ele. Então eu sinto que ele conseguia se divertir e era apaixonado pelo que fazia porque ele amava aquilo e ainda conseguia ganhar dinheiro com isso. Por mais que ele amasse o trabalho dele, as coisas que fazia e os hobbies que tinha, nada na vida dele deu tanto propósito, eu acho, quanto ter um filho. Ele simplesmente se tornou uma pessoa diferente. Ele simplesmente era. Completamente. Perdidamente apaixonado. Sabe, quero dizer, qualquer pai é, mas era algo para se ver, saber que, sabe, ele era simplesmente um bom papai. Kate mandou uma mensagem pra mamãe. Ela perguntou se eu tinha visto Kirby. Sim. Respondi que não. Ela falou: ele não voltou para casa ontem à noite. Disse a ela: Kate, isso me assusta. Isso não é típico do Kirby, porque o Kirby sempre voltava para casa e dormia na própria cama toda noite e ele ia acordar na cama dele. Então eu tentei ligar para ele e também mandei uma mensagem. E aí eu disse para ela: eu tô prestes a colocar um alerta de pessoa desaparecida para ele. Ela disse: não, espera um pouco, vou colocar a menininha na cama e vamos até o posto de caça. Talvez ele esteja lá. E eu disse: olha, quando você chegar no posto de caça, me liga de volta e me avisa se ele está lá. Ela me ligou e então disse: ele não estava no posto de caça. Ela disse: eu não sei onde esse safado está. Ela disse: eu não consigo encontrá-lo. Eu disse: bem, eu estou indo procurá-lo. E de repente ela disse: Kirby. E eu disse: Kate, o que foi? E foi como se ela tivesse apenas colocado o telefone de lado ou algo assim. Ela não desligou nem nada. Foi como, sabe, ela não disse mais nada. Entrei no carro, saí correndo e liguei para meu marido. Só consegui dizer: vai para casa da Kirby, vai para casa da Kirby, vai para casa da Kirby. Ele perguntou: o que foi? Eu disse: não sei, só vai pra casa da Kirby. E tudo o que eu conseguia dizer era: vai pra casa da Kirby, vai pra casa da Kirby, vai pra casa da Kirby. Sou professora em uma escola primária no Alabama. Eu estava no trabalho e ouvi meu celular tocando, olhei e vi que era o nome da minha mãe. E quando eu atendi, disse alô. Ela só ficava gritando: ele se foi, ele se foi, ele se foi. Tudo o que consigo lembrar é de sair correndo do carro. E quando eu saí correndo para lá, o gato do meu marido ficava me empurrando para trás, me empurrando para trás. E ele disse: não, 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 você não pode, você não pode. E eu disse: eu preciso ver meu bebê. E eu disse: respira, preciso saber o que houve. Quem se foi? O que aconteceu? E ela disse: ele se foi, meu bebê se foi. Eu perguntei: como assim? Ele se foi, ela disse: foi para o céu. Meu padrasto, Dwayne, pegou o telefone e disse: Wendy, Kirby levou um tiro e não foi auto-infligido. Ele se foi. Vocês precisam vir para cá. Kirby Carpenter tinha apenas 36 anos na época do seu assassinato. Os investigadores dizem que ele levou vários tiros no peito de alguém com uma espingarda. O corpo dele foi encontrado ao lado da casa, perto da garagem. Alguém colocou uma cortina e uma caixa de ferramentas em cima do corpo dele. Eu me ajoelhei e implorei a Deus para simplesmente me levar. Ele precisava viver, ele tinha filhos para criar. Eu já tinha vivido minha vida. Só me leve, por favor, não leve ele. E então, quando percebi que não era o bebê, tudo o que consegui gritar foi: não, 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 não. E eu me lembrei do policial escolar chegando, a coberta sobre ele. Vi-o deitado com os olhos abertos. E parecia que havia sangue por todo o rosto, peito, em tudo. E a partir daí eu simplesmente desabei. Quem o cobriu? Quem matou ele? E ele foi coberto com Caixa de ferramentas.
colocada sobre ele também, como uma caixa de ferramentas que vai na traseira de um caminhão. Onde a caixa de ferramentas estava? Ela estava segurando a cobertura que estava sobre ele. A Caitlin chegou a dizer como ele ficou com um cobertor sobre ele? Não, ela disse ela. Na verdade, ela disse ao policial responsável que, quando ele chegou lá, ele foi destampar ele para olhar e verificar se era o Kirby. E as palavras dela foram: ai meu Deus, Kirby, ele se matou. Não, como ele poderia ter se matado? Na verdade, ele colocou. Uma cobertura sobre si mesmo? Uma caixa de ferramentas. Na verdade, o recurso A policial olhou. para a Kate e disse para ela: isso não é suicídio. Ele afirmou: é homicídio. Sim. Eles acham que ele foi baleado na garagem? Eles acreditam que Kirby foi baleado e morto ao chegar em casa naquela noite. A polícia viu marcas de sangue da garagem até a lateral da casa, onde encontraram o corpo dele. Ok, eu estou agora no local onde o corpo de Kirby foi encontrado, olhando de volta para a casa. As câmeras de vigilância, que teriam registrado exatamente o que aconteceu, estavam desconectadas e a central de armazenamento em nuvem estava desaparecida. Naquele momento, eu pensei que alguém tinha entrado na garagem de Kirby, atirado nele e ido embora, como se tivesse acabado de acontecer. E depois descobrimos que ele já estava morto há 2 dias. Todas nós estávamos em choque extremo, sabe? E absolutamente devastadas naquele momento. Nós ficamos pensando, meu Deus, quem teria feito isso? Isso colocou um medo em mim que eu nunca imaginei que poderia ter. Nesse momento, vocês estão pensando que tem alguém lá fora. Sim, É exatamente isso que estávamos pensando. Então, claro que fizemos. Considere negociações que poderiam ter dado errado com Kirby, já que você conhece alguns de seus negócios. Ele realmente teve negócios com muitas pessoas diferentes e havia algumas pessoas que provavelmente não gostavam muito do Kirby. Porque se ele acreditava em algo, ele te dizia, era nisso que ele acreditava. Se ele defendia algo, ele defendia mesmo. Então, sim, quero dizer, ele provavelmente tinha algumas pessoas que não gostavam dele, e eu me lembro de perguntar pra Caitlyn quem teria feito isso com o Kirby. Quem teria motivo pra matar o Kirby? Ela olhou pra mim e tão rapidamente disse métodos e eu perguntei. Viciados em metanfetamina. Ela disse sim e eu perguntei, pra quê? Ela disse dinheiro, eu neguei, mas disseram que ele tinha dinheiro no bolso. Então, por meses depois, Todos os dias era só nisso que conseguíamos pensar e a gente ficava sentada, trocando ideias uma com a outra. E se a gente tentasse esse negócio, ou esse acordo, ou falasse com essa pessoa? Sabe, tinha algumas pessoas no passado do Kirby com quem ele não se dava bem. Na verdade, a história que Caitlyn contou inicialmente foi que ela tinha ouvido uma conversa entre Kirby e alguém na semana anterior, e que eles tiveram uma conversa meio confrontadora, e que a pessoa disse para Kirby: esse é o tipo de coisa que faz famílias serem mortas. Kirby e Caitlin não eram os únicos na casa do Kirby naquela época. Depois que Caitlin deu à luz a filha deles em julho de 2022, os pais dela, Jeff e Karen Spence, vieram ficar na casa do Kirby. Eles vieram em julho com a intenção de ajudar por 1 ou 2 semanas. E eles ficaram até agosto, sabe? Setembro, outubro, novembro. Sabemos que eles tinham uma casa em Saltville, Virgínia, mas depois soubemos que estava em execução hipotecária. Execução hipotecária. Kirby cuidava deles. Ele os alimentava, ele cuidava deles, eles estavam na casa dele. Na verdade, ele buscava um lar para eles. Ele ia comprar uma casa para eles aqui para poder tirá-los da casa dele. Ele disse ao meu marido: agradeço a ajuda deles, mas nenhuma casa, por maior que seja, comporta 2 famílias. E ele comentou várias vezes: sabe, eu estou realmente me preparando para ter o nosso espaço, para sermos só nós em casa como família, sabe? Porque eles ficaram por tanto tempo. Na primeira vez que ele conheceu o pai dela, Kirby disse: ele disse, tem algo. Ele disse, tem algo sobre o pai dela. Ele disse que nunca conseguiria virar as costas para ele. E meu marido disse: Kirby, você só conheceu ele por uns 15 minutos. Ele disse: eu sei disso. Ele disse: mas estou te dizendo, tem algo sobre aquele homem. Ele disse: eu acho que nunca conseguiria virar as costas para ele. Ele tinha uma intuição muito boa sobre as pessoas. Ele conseguia ler as pessoas muito bem. E sabe, quando ele falava algo, geralmente era verdade.
Muitas vezes, acho que só ignorávamos, achando que o Kirby estava apenas sendo ele mesmo, paranoico com isso. Teve uma vez que o Kirby falou algo para você sobre ela. Sim, uma vez, enquanto ela namorava o Kirby, estávamos conversando no jardim da frente da casa da mãe, e ele falou, eu simplesmente não sei sobre a Kate. E eu disse, como assim você não sabe sobre a Kate? Sabe, claro, todos nós amávamos ela. E ele disse, tem algo nela, só não sei se confio. Eu falei, Kirby, pare com isso, pare de agir assim e de achar que todos estão contra você. A família de Kirby não pensou nessas conversas de imediato, mas algo chamou a atenção logo de cara. Depois que Kirby foi encontrado, a família percebeu que Jeff e Karen Spence não estavam na casa. Kirby foi encontrado na sexta-feira, 2 de dezembro, e eu me lembro de ter perguntado pra Caitlyn naquela noite, na garagem da casa da mamãe. Eu me lembro de ter perguntado pra ela, quando seus pais saíram? Todos nós já tínhamos estado lá na semana anterior, no dia de ação de graças. Pensei, espera, onde estão seus pais? Ninguém tinha falado nada pra gente. Sobre Eles irem embora, não estarem mais aqui. Eles não mencionaram no dia de ação de graças que estavam planejando ir embora. Perguntei pra ela e ela disse que eles foram embora na noite de terça-feira. Descobrimos que Kirby foi assassinada na quarta-feira. Só para deixar claro, os pais de Caitlyn saíram na terça-feira. Os investigadores acreditam que Kirby foi morta na quarta-feira. E só na sexta-feira é que o corpo de Kirby foi encontrado. Jeff e Karen Spence voltaram para a casa de Kirby naquele domingo. Casey foi à garagem falar com Jeff. Eles conversaram por um bom tempo e eu acabei indo até lá onde eles estavam e conversei por um tempo também. E então Casey e ele voltaram para dentro de casa. Quando eu fui sair da garagem, algo simplesmente me disse, confira o porta-malas dele. Abri a porta do carro dele e destravei o porta-malas. Quando eu abri o porta-malas, ele estava cheio de sacolas e sacolas e sacolas de prata do Kirby. Eu pensei, meu Deus, ele não está levando as coisas do Kirby. Então, eu não fui confrontar ele nem nada. O que eu fiz foi começar a descarregar aquele carro. Eu fechei o porta-malas e depois que tudo acabou naquele dia, a gente foi para casa e tudo mais. Bem, naquela noite, naquela tarde, alguém ligou pra gente e disse que tinham veículos encostados na casa e que eles estavam carregando tudo. Então eu tive que bater na porta porque eles tinham trocado as fechaduras das portas da casa. Mamãe foi lá e chamou a polícia e eles tiveram uma conversa inteira. Ela explicou à polícia o que havia acontecido mais cedo naquele dia. E ela realmente disse para um dos policiais, quer apostar que se eu abrir o porta-malas dele agora, vai ter mais coisa lá dentro? Ela abriu e tinha mesmo... O que tinha lá dentro? Mais coisas do Kirby. Kirby voltou. Mais do saco de prata e outras coisas do Kirby. Então, o que a polícia fez nesse momento? Eles não podiam fazer nada. Eles não podiam se envolver. Eles não podiam se envolver porque disseram que era uma questão civil e não podiam se envolver. Mas eles não podiam me impedir de me envolver nisso. E eu coloquei meu braço lá dentro. E quando fiz isso, comecei a tirar as coisas da Kirby de novo. A família da Kirby descobriu depois que alguém tinha trocado as fechaduras de todos os cofres dela. No final de dezembro de 2022, Caitlyn, Jeff e Karen Spence se mudaram da casa da Kirby. Mamãe estava na casa da Kirby depois que eles saíram. E ela estava subindo as escadas e viu uma pequena mancha do que parecia ser sangue em um dos degraus. Então ela ligou e avisou as autoridades dizendo, ei, isso aqui parece sangue, vocês precisam vir aqui e dar uma olhada nisso. E então eles vieram. A investigadora usou luminol. E quando ele usou a luminol nas escadas, isso explodiu como um rojão. Tinha tanto sangue ali por toda a pia da cozinha. E eles pegaram uma amostra disso. Isso fez a irmã de Kirby, Casey Barnes, lembrar de algo que alguém comentou com elas sobre Jeff Spence no funeral de Kirby. Disseram que não sabiam quem era o Jeff e não o reconheceram. No entanto, elas o encontraram no banheiro logo após o funeral e ele estava com a camisa meio levantada. E ele estava no banheiro com curativo na lateral do corpo. Tudo o que aconteceu só continuou apontando para eles.
Com o tempo, as suspeitas da família Kirby aumentam. Chega ao auge no verão de 2023, quando eles não conseguem mais entrar em contato com Caitlin Spence. Eles suspeitam que ela viva com a filha de Kirby na casa dos pais dela em Saltville, Virgínia. Eu não estava recebendo nenhuma resposta dela e já fazia vários dias que eu tentava, mas ela não respondia. Então nós ficamos preocupados, por isso eu entrei em contato com a polícia de Saltville e pedi uma verificação de bem-estar. Ele perguntou: "O que devemos verificar?" Eu respondi que minha sobrinha está lá. Supostamente, essa é a casa onde ela deveria estar. Eu tenho tentado entrar em contato com a mãe dela há dias. Eu não consigo falar com ela. E ele retornou a ligação e disse: "Senhora, só queria te ligar de volta para avisar que não existe uma casa no endereço que você me enviou." Fiquei surpreso. Como assim não tem casa lá? Disse: "Mamãe manda a pensão infantil todo mês para esse endereço. Esses cheques estão sendo descontados, então precisam estar lá." Ele disse: "Só tem uma caixa de correio lá." Ele disse que aquela casa pegou fogo. Naquele momento, ficamos muito preocupadas. Preocupações seguem aumentando. As investigadoras descobrem que no início de novembro, pouco antes do assassinato de Kirby, Jeff e Karen Spence fizeram uma série de grandes depósitos em suas contas bancárias conjuntas. $26 mil, $50 mil e $97 mil. Dias após o assassinato de Kirby, Jeff Spence escreve um testamento à mão, deixando todos os seus, entre aspas, bens materiais para sua esposa, Karen Spence, escrevendo: "Eu me esforcei para ser um bom homem, pai, marido, filho e amigo. Ao deixar os limites desta existência terrena, aguardo com esperança o que vier a seguir." Caitlin também escreve um testamento deixando tudo para sua filha com Kirby, dizendo à filha, entre aspas: "Esta vida foi linda. Você é a filha selvagem da sua mãe. Nunca esqueça disso. Sempre estarei com você." E então veio o verdadeiro golpe para a família de Kirby. Enquanto o corpo de Kirby estava sendo encontrado aqui e nós descobrimos que ele estava morto, Jeff e Karen estavam na Virgínia abrindo um cofre naquele dia, Colocando os pertences de Kirby. A polícia acredita que os itens pertenciam a Kirby, porque foram encontrados junto com um cheque pessoal que ele havia escrito para alguém. Pelo menos 3 meses depois que Kirby foi morto, eu ficava acordada todas as noites, imaginando o que poderia ter acontecido, para que Kate não se envolvesse. Sabe, quero dizer, eu me lembro de inventar essas coisas tipo, bem, e se o pai dela fez isso e ela não sabia? Em 30 de novembro de 2023, exatamente um ano após o assassinato de Kirby Carpenter, a polícia prendeu Caitlin, Jeffrey e Karen Spence. Promotores afirmam que eles conspiraram e roubaram muito dinheiro, moedas de prata, barras de ouro e outros metais preciosos de Kirby. Eles foram acusados de conspiração, grande furto e homicídio qualificado. o dia em que eles foram presos foi o mesmo dia em que ele foi morto no ano anterior. E nós tínhamos combinado de fazer um show de fogos de artifício na casa do Kirby. E então, naquele dia, descobrimos que eles o tinham prendido. Então, na verdade, tivemos uma comemoração com fogos de artifício. Kirby adorava. Fogos de artifício. E então decidimos naquela noite, depois que descobrimos que as pessoas responsáveis por matá-lo tinham sido presas, que iríamos fazer uma celebração para Kirby. Acabou se tornando uma grande celebração. Os vizinhos vieram. Até o corpo de bombeiros e o pessoal vieram. Graças a Deus o dia chegou. Foi simplesmente inacreditável. Tudo o que eu conseguia fazer era gritar. Quero dizer, eu estava simplesmente tão feliz que eles estavam atrás das grades. Na primeira audiência dos Spences, os promotores revelaram que a última mensagem que Kirby recebeu antes de morrer foi de Caitlin. Pouco após as 18h30 de novembro, ela perguntou onde ele estava. Kirby disse que estava indo para casa após passar por uma borracharia local a cerca de 15 minutos dali. Investigadores afirmam que Caitlin não estava em casa quando Kirby retornou à residência. Eles sabem que ela estava com a filha no Walmart local às 19 horas, porque ela foi vista nas câmeras de segurança da loja.
O xerife local testemunha que depois que Caitlyn saiu do Walmart por volta das 19h15, ela ficou sentada no carro no estacionamento por 45 minutos. Caitlyn contou à polícia que amamentava. O xerife afirma que ela enviou uma mensagem para Kirby perguntando se ele queria comida chinesa no jantar. Ela não recebeu resposta. A polícia afirma que Caitlyn chegou em casa mais tarde naquela noite. Os motivos de Caitlyn para não perceber o corpo de Kirby do lado de fora da garagem, apesar de ter morado na casa por 2 dias, continuam desconhecidos. Onde estava Jeff Spence nesse período? Os promotores dizem que não têm certeza absoluta, porque o telefone dele ficou desligado por vários dias na época em que Kirby foi assassinada, mas acreditam que ele esteve na casa de Kirby em algum momento. Lembra do sangue na escada que a polícia analisou? O DNA voltou como sendo de um parente masculino de Caitlyn Spence. Depois do assassinato de Kirby, a polícia revirou a casa dela procurando por evidências. Eles acharam a central de monitoramento das câmeras escondida atrás de caixas no cômodo onde Kirby guardava seus cofres. E quanto àquela bolsa grande cheia de dinheiro que todo mundo sabia que Kirby sempre carregava com ele? A polícia a procurou por toda parte. Essa bolsa nunca apareceu. Então, pra onde ela foi? E ele tinha uma pistola no bolso da frente que nunca acharam. Ele provavelmente sempre carregava a pistola. Ah, sim. Ele sempre estava com uma pistola. Além de sempre estar com a pistola, quando a polícia revistou seus bolsos, encontrou 3 balas. Isso? Pistola. Então ele não teria as balas no bolso sem a pistola? Jeffrey Spence continua preso. Entramos em contato com o advogado dele para uma entrevista, mas ele recusou. Na primeira audiência de Jeffrey Spence, seu advogado afirma ao juiz que os promotores não têm provas de que ele matou Kirby. Ele ressalta que Jeff Spence também trabalha com ouro e prata, o que explica por que ele tinha esses itens. A advogada tentou retirar as acusações por falta de julgamento rápido, mas o juiz negou e marcou o julgamento para setembro de 2025. Jeffrey e Karen Spence serão julgados em conjunto. É quando eles vão ficar cara a cara com a principal testemunha da acusação, Caitlyn Spence. Caitlyn teve que tomar uma decisão muito importante e difícil, que era: ela escolheria cooperar com o estado do Mississippi, com o que sabia. Ela manteve sua inocência em relação à morte de Kirby, a quem ela amava muito. E ela afirmou que não sabia nada sobre o assassinato, não teve participação no assassinato, não esteve envolvida no planejamento do assassinato e não soube de nada até depois que tudo aconteceu. Ela implicou o pai dela e o pai dela admitiu ter matado Kirby. Ela não implica a mãe. O advogado de Caitlyn, Antônio Farisi, diz que Caitlyn começou a suspeitar cada vez mais do suposto envolvimento do pai dela no assassinato de Kirby. E na primavera de 2023, ela decidiu confrontá-lo. Eles têm uma conversa particular em uma área chamada de Cachoeira e ela confronta o pai sobre o que aconteceu. Você fez isso com Kirby? E é nesse momento que Jeffrey Spence faz confissões para ela. E foi, em essência, uma confissão de Jeffrey Spence. Ela tinha conhecimento dessa informação, não compartilhou e ajudou a escondê-la. Ela também escondeu isso de você? Ela fez isso, mas você precisa entender que Caitlyn é, ou era, muito apegada ao pai. E ela esperava que o pai fizesse a coisa certa, se apresentasse e a salvasse desse sofrimento. Ela acreditava que Jeffrey Spence apareceria, faria o certo e contaria o que aconteceu. Realmente inocentá-la de vez, inocentar a mãe dela e então assumir as consequências. Mas Jeffrey Spence não é esse tipo de homem e certamente não fez isso. Então chegamos ao ponto em que Caitlyn teve que decidir se agia ou desistia, como dizem no Mississippi. E então ela teve a decisão mais difícil que já teve que tomar. E isso era se apresentar para contar a verdade e concordar em testemunhar contra o pai dela, o homem que ela amava, que foi seu cavaleiro de armadura brilhante durante toda a vida até esse momento. Farisi afirma que há outro motivo para Caitlyn ter que decidir de imediato. Caitlyn ama e quer estar com a filha.
No Mississippi, a pena para homicídio qualificado é morte ou prisão perpétua sem liberdade condicional. O escritório do promotor anunciou que não buscaria a pena de morte, restando apenas a prisão perpétua sem liberdade condicional. Isso certamente não é atraente quando você pensa em criar sua filha pequena. Eu consegui negociar um acordo judicial em nome de Caitlin. Após muita oração e reflexão da parte dela, ela decidiu aceitar essa oferta de acordo, que era que a acusação de homicídio qualificado seria reduzida para cúmplice após o fato, o homicídio qualificado, o que muda a pena máxima de prisão perpétua sem liberdade condicional para um máximo de 20 anos. Em abril de 2025, Caitlin Spence ficou diante de um juiz e se declarou culpada como cúmplice após o fato de homicídio. Você sabe, ela testemunhou naquela audiência que teve uma conversa com o pai dela na primavera de 2030 e que durante essa conversa ele ficou maldoso e agressivo com ela e que ele nunca tinha sido assim com ela em toda a sua vida. E as declarações que ele fez para ela quando ela perguntou diretamente se ele tinha matado Kirby foram muito incriminadoras. Ele afirmou: quanto menos você souber, melhor. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o que tinha que fazer. E não olhe pra... Cavalo dado não se olha os dentes. Uma das coisas que ela disse foi que o pai dela falou para ela: você não pode contar isso para ninguém porque isso vai destruir nossa família. E, sabe, vê-la chorando enquanto dizia isso simplesmente me deixou muito, muito, muito brava. Na verdade, eu meio que saí furiosa da sala do tribunal. Eu simplesmente senti que precisava levantar e correr, sabe? Eu estava tão brava que ela estava sentada ali falando sobre a família dela sendo destruída. Sabe, eu disse desde o começo, antes mesmo de suspeitarmos ou, sabe, termos qualquer conhecimento de que eles poderiam estar envolvidos, que qualquer pessoa que soubesse antes, durante ou depois do assassinato era tão culpada quanto. E eu mantenho isso. Fiquei entorpecida por vários dias depois. E, na verdade, até agora eu me sinto entorpecida, porque sinto que nós realmente fomos Decepcionadas. Pouco depois de comparecer ao tribunal e concordar em testemunhar contra seus pais, Caitlin Spence foi liberada. Ela deve usar um monitor sistema de posicionamento global para a família Kirby. É mais um passo em direção à justiça, um passo que, no entanto, eles consideram agridoce. Sabe, quando essa onda de crimes reais começou a bombar e todo mundo sabe, eu fui uma dessas pessoas que ouviu os podcasts, eu li os livros, eu li as histórias, sabe, assisti aos programas de televisão. Você sempre sente pelos vítimas e suas famílias, mas, sabe, antes disso, tudo aquilo era só uma história pra mim. E a história da Kirby é só isso pra muita gente, é só uma história. Mas essa é a nossa vida real, sabe? A gente tem que lidar com isso todo santo dia. True crime é só uma história até ser a sua história. E isso muda tudo completamente. Minha vida passou de estar em casa com a família para ser algo com que eu tenho que me preocupar todos os dias. Algo que eu, Kirby, penso nisso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Penso nele ao dormir e ao acordar. Eu quero que as pessoas que fizeram isso sejam levadas à justiça, mas eu nunca quero que Kirby seja esquecida. Essa provavelmente é a coisa mais importante para mim, que eles sejam levados à justiça e que os filhos deles saibam o quanto ele os amava, e que eles conheçam as coisas peculiares que faziam do pai deles quem ele era. Foi ideia da Casey criar um fundo de bolsas de estudo? Na verdade, tivemos pessoas que fizeram doações e conseguimos dar $5.000 para 10 formandos diferentes que iam para a faculdade ou escola técnica. Grande parte do motivo pelo qual estamos falando é para manter a memória dele viva, fazer coisas para homenageá-lo e mostrar para os filhos dele o que é certo e errado, mas também mostrar para eles que, sabe, só porque perdemos alguém aqui na Terra, não significa que não possamos fazer coisas para honrar a memória dessa pessoa. Karen Spence não se manifestou sobre o caso. Em agosto de 2024, ela foi liberada mediante uma fiança de $150 mil. Ela deve usar tornozeleira eletrônica com sistema de posicionamento global?
contactamos a advogada dela, que recusou a entrevista. Essa advogada recentemente apresentou uma notificação de defesa de álibi ao tribunal. Diz que Karen Spence vai testemunhar que saiu do Mississippi com o marido na tarde de 29 de novembro, um dia antes de Kirby ser morto, e que eles voltaram de carro para Saltville, Virgínia, para a consulta médica de Karen. A notificação diz que Karen pretende chamar sua filha, Caitlin Spence, como testemunha desse fato e que ela também pode chamar seu marido como testemunha. Um juiz concedeu um pedido da defesa para transferir o julgamento contra Jeffrey e Karen Spence para outro condado, devido a toda a atenção que o caso recebeu na comunidade local. O novo local fica a cerca de 1 hora de distância. Kirby Carpenter merecia viver mais anos do que teve. Ele acreditava em viver a vida intensamente, de forma rápida e grandiosa, amando sua família, seus filhos e amigos durante tudo isso. Após o assassinato de Kirby, sua família achou um poema escrito por ele em um diário. Eles não sabem quando ele escreveu ou sobre o que era, mas as palavras têm um significado incrível para eles agora. Kirby escreveu, abre aspas, "Nunca falha, o bem que você faz será feito a você." O karma existe e não pense que isso não é verdade. O homem que roubou de mim, alguém vai tirar 10 vezes mais de você. Nós sabemos quem você é e o homem lá de cima também. E você pode parar com as coisas erradas e começar a fazer o certo agora mesmo. Se entregue, porque eles vão vir atrás de você de qualquer jeito. Você escapou antes, mas agora foi pego. Pela Law and Crime Investigates, eu sou Kristen Thorne. Eu te amo. Te amo.